Que bom, então, de estarmos aqui mais uma vez, retomando nosso bate-papo aqui, nossa conversa. Bom demais. Vou passar para Maravilhoso. ti a bola aí. Amém, meu irmão. Alegria a gente estar juntos novamente. E hoje a expectativa seria a gente concluir a parte de Apocalipse, né? Então, não sei o que você acha, pensei em fazer assim, uma pequena recapitulação da primeira parte que a gente viu semana passada, e aí a gente dá seguimento. Acho joia, perfeito. Vamos fazer isso. Joia. Bem, assim, na semana passada a gente quis dar assim uma visão geral do livro e de como estudar ele. O propósito do livro, como estudar e uma visão geral. Exatamente. E entramos no comecinho, né? Nunca é demais a gente aqui catequizar e a decepção para os doutores que querem algo muito complicado. A gente crê que, como todo o ensino de Jesus e suas palavras sobre a sua volta foram muito simples e a gente deve seguir na simplicidade. Amém, Bê. É isso aí. E que este livro de Apocalipse não seja um livro distante, assustador para alguns ou muito complicado. E seja um livro que a gente também se deleite e a gente viu como há indícios da sua importância, como a gente disse, é um livro que primeiro está ligado aos fundamentos da fé, ressurreição dos mortos e juízo de Deus. É um livro que nos apresenta um aspecto de Jesus muito importante para a igreja. É um livro que nos conta o fim da história, de como esta era da humanidade terminará e como o Senhor cumprirá todo o seu propósito. É um livro que prepara a igreja para esses tempos do fim, como a gente citou aquele expressão do David Paulson, como um manual para o martírio. Então, fortalece a igreja em tempo de sofrimento, tem, como a gente leu nas cartas às igrejas da Ásia, tem ali advertências e tem consolos e promessas preciosíssimas para nos animando à perseverança e a ser fiéis até a morte. Amém. Então, um livro de muita importância para a igreja. E o que a gente, assim, sobre como estudar, a gente propôs o seguinte aos irmãos, que o estudemos primeiramente sem se preocupar em interpretar as figuras. É um livro cheio de figuras, muitíssimas, vai exigir interpretação. Por isso que a gente começa primeiro com o que é claro das palavras de Jesus em Mateus e nas cartas apostólicas, para que quando a gente chega em Apocalipse possa interpretar as figuras à luz dos ensinos claros de Jesus e dos apóstolos. Perfeito. Inclusive, estava conversando sobre isso com um discípulo e falando justamente isso. Muitas vezes, na ânsia de querer ler Apocalipse, a gente já vai lendo com aquela motivação de tentar interpretar o que é que está sendo dito ali e quando que é muito importante você fazer essas leituras diretas, né? Pelo menos umas 2 ou 3 vezes, para que você se ambiente com o livro e possa justamente partir, então, para um estudo mais minucioso, né? Amém. Esse é o outro aspecto. A gente poder estar ambientado com o livro, ter uma ideia do panorama todo. Então, não sei se você lembra, vou botar aqui na nossa telinha aqui aquela visãozinha panorâmica.
dos capítulos, isso todos nós temos que ter em mente para estar localizados. Os capítulos 1 a 3, aquele começozinho, que é uma visão de Jesus no capítulo 1, Jesus vindo com poder e glória. Depois, capítulo 2 e 3, aquelas cartas às 7 igrejas da Ásia, com advertências, exortações, conselhos e consolos importantíssimos. Depois, capítulo 4 e 5, aquela visão do trono de Deus, uma janelinha, uma oportunidade que a gente tem de dar uma olhadinha lá no céu. E o Cordeiro tomando o livro selado e iniciando a abrir o livro e os seus selos. Sim, você ia falar. Não, estou concordando. Joia. É bênção. Aí, a partir de agora, do capítulo 6, que nós vamos pegar hoje aqui, a partir do capítulo 6, do capítulo 6 ao capítulo 16, são aquelas 3 sequências que são uma sucessão de fatos em direção ao fim. Os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, ou 7 flagelos, né? Então, do 6 ao 16. Aí começa o capítulo 6, 6 selos. Aí a gente explicou que a gente encontra parênteses, paradas na descrição dos fatos. Por exemplo, entre o 6º selo e o 7º selo, há o capítulo 7, que é um parênteses que menciona 2 fatos aqui que depois a gente comenta. Depois, aí o 7º selo continua no capítulo 8, e aí já começam as trombetas, da primeira à 6ª trombeta, estão seguidas ali, capítulo 8 e 9. Capítulo 10 é outro parêntese, que fala de João com um livrinho que ele come. Depois, capítulo 11, a primeira parte também é um parêntese, porque você parou aqui no capítulo 9, na 6ª trombeta, e a 7ª trombeta só vai aparecer no final do capítulo 11. Então, aí a continuação do capítulo 11, a 7ª trombeta. Depois, o capítulo 12, 13 e 14 são também explicações, detalhamentos, eu chamo parênteses explicativos, ou parênteses de detalhamento. Depois, as taças vão seguir no capítulo 15 e 16. As 7 taças aparecem lá. Aí, 17 e 18, a grande meretriz e a sua queda, no capítulo 18. E aí, o capítulo 19. Aí, por fim, as bodas do Cordeiro. O Senhor vem, ocorre a batalha em Armagedon, onde ele destrói o iníquo, e inicia o seu reinado de 1000 anos, que é o capítulo 20. No final dos 1000 anos, Satanás é solto, derrotado, fim do céu e da terra, e o trono branco, que é o juízo final. E aí vem o 21 e o 22, que é a eternidade. Perfeito. Então, isto a gente é fácil de ter assim em mente e vai nos localizar muito, né? Bom, então vamos partir para a parte que a gente ficou de seguir, né? Então, nós, na semana passada, vimos os capítulos de 1 a 3, um panorama rápido, merece muito estudar bem aquelas cartas às igrejas. Fizemos alguns comentários sobre o trono de Deus e o Cordeiro tomando o livro e a adoração que lá ocorre. E agora vamos entrar no capítulo 6, os 6 primeiros selos. Certo? Aí, Eric, a gente vai procurar agora ir tentando. É mais difícil, exige alguma interpretação, não é tão evidente. Mas a gente vai buscando fazer agora a associação com o ensino de Jesus. Então, os 4 primeiros selos, a gente vê, não é difícil perceber uma relação com os sinais que Jesus fala no princípio das dores. Então, no princípio das dores, que a gente vê? Vamos ver, então,
vamos relembrar assim bem resumidamente, no princípio das dores Jesus fala de nação contra nação, fala que haverá fomes, fala que haverá epidemias e terremotos. Uhum. Também no princípio das dores se intensifica a perseguição aos discípulos, que vai se intensificar ainda mais na grande tribulação, né? Então, esses são aqueles primeiros sinais lá do ensino de Jesus. Então, vamos ver agora os selos, os 4 primeiros selos. O primeiro selo é o menos claro, o mais difícil de interpretar. Não há como ter a se fazer uma afirmação cabal, uma afirmação firme sobre ele. É o cavalo branco. Diz que sai o cavalo branco com o seu cavaleiro com um arco e uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Certo? Ó, tudo que eu botei aqui na telinha em azulzinho é especulativo. Certo? Tá certo. Então, não é Bíblia, não é firme. É uma possibilidade. É chute, tá bem? No popular. Na realidade, aí entra aquela liberdade que a gente tem depois de muito estudar, depois de orar, depois de buscar, e a gente começar a fazer algum tipo de conclusão ou pessoal. até mesmo isto. Não podemos dar isso aqui como ensino, fazer isto como afirmação. Perfeito, certo? perfeito. É só um exemplo. Por quê? Há quem, numa primeira olhada, diz assim, o cavalo branco, então, é Jesus que está vindo. Certo? Só que há vários aspectos que nos apontam a que não seja Jesus nesse cavalo branco. Por quê? Primeiro, esses 4 cavaleiros, eles vêm e trazem, assim, vamos dizer assim, coisas perniciosas à terra. Trazem alguns males que não combinam com a ação que Jesus vem fazer. Depois, é estranho, Jesus não aparecer com um arco não é um instrumento que, nas figuras bíblicas, são comuns, é comum a Jesus. Ele utiliza. Depois, a coroa aqui não é a coroa de rei. Esta palavra coroa, no original, aí é Stéfanos, que é aquela coroa de vencedor que os gregos davam, aquela coroa de louros, de folhas que botava aqui. Sei. Eles premiavam atletas, soldados vitoriosos em guerra. Era uma premiação de vitória, mas não uma glória de rei. Então, quando a gente vê Jesus vindo com coroa, lá em Apocalipse 19, o termo grego lá é diademas, que era a coroa real, vamos dizer assim. Certo? Perfeito. Então, não fica claro quem é esse primeiro cavalo branco. Uma possibilidade é que seja o anticristo. Muitas vezes o anticristo se apresenta com semelhanças, imita Jesus em muitas coisas. Em seus sinais, em sua manifestação, em sua glória, em sua pretensão. Se assenta como Deus. É próprio de Satanás isso, né? É próprio querer imitar os feitos do Senhor. Exatamente, próprio dele. Então, pode ser, mas não se sabe. Esse é o cavalo menos claro. Depois vem o cavalo vermelho. Diz que ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz entre os homens, certo? A paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros. Isto combina muito bem com Jesus falando nação contra nação, reino contra reino, certo? Então, aqui são guerras, não há dúvida. Tirar a paz para uns matarem os outros. É uma interpretação mais clara, mais concreta. O terceiro cavalo, preto, é um cavaleiro com uma balança e lhe é dito, uma voz diz, 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Isso. Isto. E não danifiques o azeite e o vinho.
a gente percebe que aqui está relacionado com alimentos, com suprimentos, e é algo muito caro. E o preço que se paga? Muito caro. Uhum. Você trabalhar um dia inteiro para ganhar uma porção de trigo é caríssimo. Uhum. Então, o azeite e o vinho já são produtos mais de luxo. Então, parece uma, vamos dizer, escassez de alimento, uma crise social. Pode aqui, mas tudo Uma aqui você hiperinflação. uma hiperinflação, pode ser. Mas já estamos fazendo interpretações, né? Mas Jesus falou em fomes. Acho que se encaixa nisto aqui também. O quarto cavalo, o amarelo, seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. Um quarto Também da terra indo embora. não diz propriamente que, neste momento, não afirma propriamente que morre já um quarto da terra neste momento, mas que ele vai atuar, pelo menos vai ter autoridade sobre um quarto da terra. Né? É a área de atuação dele. Né? Ele recebeu autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. É possível que morra. Pela espada, pela fome e pelas feras. E pelas feras, que também não sabemos o que são. Então, novamente, pode ser colapso social, pode ser violência, podem ser epidemias. Vai vir muita morte, muita mortandade. Bom, então, isto assim, de forma assim, interpretativa, combina bastante com os 4 primeiros selos. O quinto selo, ele já é mais claro. O quinto selo, João vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentaram. Então, notoriamente, aqui são os mártires, as almas dos mártires. Gente que morreu por causa do evangelho. Isto combina tanto com a grande tribulação, onde vai haver grande perseguição e martírio, como também já ainda no princípio das dores, Jesus já fala que seremos entregues e seremos mortos, e haverá já uma intensificação da tribulação. De qualquer maneira, são sinais que combinam com o princípio das dores e grande tribulação, né? Numa mesma sequência do que Jesus fala. Aí vem agora o sexto selo. Eu vou pular, agora, lembra, nós vamos pular o capítulo 7, que é um parênteses, e nós vamos para o capítulo 8, certo? Aliás, não, desculpa, ainda não. A gente vai ver o sexto selo agora, né? Vamos ver o sexto selo agora. Sexto selo e depois a gente me pula. equivoquei. Depois a gente pula. O sexto selo, ele se aproxima muito da descrição de Jesus no versículo 29 de Mateus. Porque o sexto selo diz que o sol veio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, sol negro, sol escurece, a lua como sangue, as estrelas caem do firmamento e os poderes do céu são abalados. É quase que a descrição igualzinha ao que Jesus falou no versículo 29. Isso. Então, aqui, nesse momento, a gente
uma coisa muito importante. Bom, aqui nesse momento a gente pode dizer que se inicia a ira de Deus. O texto aqui continua dizendo assim, versículo 15, agora eu estou lendo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O Estado aqui, a partir deste momento, os 4 primeiros selos e até o quinto foram assim desordens e situações terrenas, mas não veio do céu algo assim marcante, um cataclisma marcante, não ocorre isso. Aqueles 4 cavaleiros, eles têm uma ação sobre os homens. Mas a primeira ação assim de um cataclisma maior vindo do céu é o 6º selo. E a situação já é de colapso. Você imagina o escurecimento de sol, imagina estrelas caindo, meteoros. A lua como sangue. A lua como sangue. A gente nunca viu a lua como sangue, né? Não. Este já vai ser, até o 4º selo e o 5º, pode ser considerado ainda sinais crescentes, que se misturam com crescente, com marcante, talvez não fica claro os mártires ali, mas aqui o 6º selo é um sinal marcante, notório. E no versículo 16 diz assim, e os homens disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Bem, então, aqui há uma declaração dos homens dizendo que este já é uma manifestação da ira do Senhor. Então, como eu disse, a partir de agora, do 6º selo, há forte evidência do início da manifestação da ira de Deus. Então, vamos lembrar que cremos que a Igreja do Senhor não sofrerá a ira. Há vários textos que a gente viu, não lembro se a gente viu todos, mas que nos dizem que nós não fomos destinados para a ira e que a Igreja e que o Senhor nos guardará da hora da ira, uma das cartas aqui diz, certo? Então, outra coisa que é importante dizer agora, de novo os irmãos vão percebendo que a gente vai tendo que interpretar algo. Não é claro, em nenhum ponto de Apocalipse fica bem claro qual é o momento do arrebatamento. A gente não encontra esse fato acontecendo assim com clareza. Então, eu vou mencionar aqui, Eric, uns 3 momentos que é possível acontecer esse arrebatamento. Um dos momentos é justamente aqui agora, no 6º selo. Então, que é importante, não há em Apocalipse um relato explícito do aparecimento do sinal do Filho do Homem e do arrebatamento. Então, uma possibilidade desse momento seria aqui no 6º selo. Por quê? Porque seria os que creem que a igreja tem que ser tirada antes da ira. Então, a igreja passaria aqui toda a tribulação até o 5º selo, e neste momento da ira, do início da ira, a igreja seria tirada antes da ira. Uhum. A outra forma de entender e de se interpretar, aqui não há clareza realmente, é que o Senhor não tire a igreja ainda agora, no 6º selo, e a igreja permaneça aqui durante este início da ira, e o Senhor guarde a igreja da ira, a proteja, como fez com o povo judeu nas pragas do Egito. Assim, o seu povo seria protegido e não sofreria os danos da ira do Senhor. Porque, de fato... A ira é de Deus para a terra, né? Para a terra. Exatamente. E, de fato, diz que não é contra a igreja. Uhum.
que a igreja será guardada da ira, né? Então, assim, vamos seguindo adiante e vai ficando assim. Vou indicar os outros possíveis momentos da nossa união com Cristo, certo? A partir daqui, do sexto selo, aí agora vai ocorrer aquele parêntesezinho aqui do capítulo 7, que depois a gente volta só para fazer um breve comentário do que seja o capítulo 7. Aí a gente iria para o 8 agora. Agora vamos para o 8, continuar no sétimo selo e o início das trombetas. Certo? No sétimo selo também ocorre um terremoto. No sexto selo ocorreu um grande terremoto, no sétimo selo ocorre um grande terremoto, na sétima trombeta ocorre e na sétima taça da ira ocorre o maior de todos os terremotos, na sétima taça da ira. Então, aqui, no sétimo selo, vem um anjo e lhe é dado um incensário para oferecer com as orações dos santos, e ele o atira para a terra, e há trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aí, então, os 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas se preparam para tocar e inicia as trombetas, certo? Então, o sétimo selo, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto aqui na terra. Agora as primeiras trombetas. A primeira trombeta, eu vou passar rápido, viu? Mas só a ideia é só um panorama. Não, tranquilo. Desculpe. A primeira trombeta, um resumo. Inclusive, eu recomendo que a primeira lida e as primeiras lidas que façamos de Apocalipse, façamos assim, corridas, sem nos determos, para pegar a visão do todo. Então, a primeira trombeta vem saraiva e fogo, chuva de pedra e fogo sobre a terra. E é queimada 1/3 das árvores e das ervas verdes. 1/3 do verde da terra é destruído. Ou seja, a terra vai ficar completamente árida. Aqui, nesse momento, 1/3. 1/3, mas isso aí vai impactar diretamente, talvez, na qualidade do ar da terra, não? Também. Agora vamos começar a ver um cenário de apocalíptico acontecendo, né? Vai afetar o suprimento de alimentos, tudo isso aqui. As trombetas são um período que vai levar alguns meses, no mínimo. Não é algo rápido, certo? Não é um dia ou 2. A gente vai ver aqui. Só a quinta trombeta já são 5 meses. A quinta trombeta fala isso. Então, só de ouvir e de ler isso, o coração aperta. Né? Porque a gente vai ver que vai vir muito sofrimento. Muito sofrimento. A partir do momento da ira, a gente percebe que, embora o Senhor hoje não esteja trazendo juízo sobre a terra, a gente vê o quanto o pecado, a injustiça da terra, a perversidade da terra ofendem a Deus, porque esses juízos virão. Alguém uma vez disse: Deus não está ajustando contas hoje com o homem, mas ele vai ajustá-las todas. Com certeza. Todas elas. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. E é terrível. Não? A segunda trombeta, cai uma montanha em chamas no mar, provavelmente um meteoro ou algo muito grande se choca com a terra e morre 1/3 da vida no mar. A terceira trombeta, novamente, uma grande estrela ardente cai, é chamado absinto, e deteriora 1/3 da água doce do planeta. Rios e fontes se tornam amargosas, se tornam inviáveis de serem usadas. A quarta trombeta, ocorre um novo escurecimento do sol, da lua e das estrelas. O texto diz que é ferida
1/3 do Sol, 1/3 da Lua e 1/3 das estrelas se escurecem. E aí se iniciam os ais. Olha que terrível, a Terra vai ficar parcialmente escura. Uma coisa a ver, e se a Terra vai ficar parcialmente escura, implica mais uma vez no clima de frieza, porque vai esfriar muito, né? Assim, piorando a condição de vida aqui na Terra E e a tornando ainda a coisa... mortandade que veio antes no mar, e a escassez de água doce, vai ficar muito difícil. Se Senhor. cremos que a igreja vai estar aqui, o Senhor vai estar guardando ela. Depois a gente vai ver algum indício disso. A 5ª trombeta também é muito estranha. Diz que cai uma estrela do céu e lhe é dado a esse anjo a chave de um poço. A essa estrela é dada a chave do poço e ela abre o poço e sobe uma fumaça como de grande fornalha, escurece novamente o sol e o ar. Parece que vai ser um vulcão, algo assim, sei lá. E da fumaça saem gafanhotos, mas algo muito estranho, muito grande, porque diz que tem poder como o dos escorpiões e não fazem dano à erva da terra ou às coisas verdes, mas fazem dano apenas aos homens. Mas é aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, a gente vê o Senhor guardando os que têm o seu selo sobre a fronte. Mas não matam os homens e atormentam os homens por 5 meses. E os homens buscarão a morte e não a acharão. Terão um desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos é como cavalos. Na sua cabeça tem como que coroas e seu rosto parece rosto de homem. É um negócio muito estranho isso. Aqui em Apocalipse, o que mais tem, eu estou até passando muito rápido, mas se a gente se pergunta o que é isso, a resposta mais sincera e como ensino, nós temos que dizer, não sei. Não sei. O velho não sei. Aqui, alguém até pode viajar assim e imaginar alguma coisa, mas como ensino não podemos trazer, dizer, esses gafanhotos são tal coisa. Não dá para dizer. A 6ª trombeta, vem 4 anjos, exércitos de cavalaria e matam 1/3 dos homens. Esses cavalos também são muito estranhos, são 20 milhões, diz aqui, 20 mil vezes 10 milhares, são, aliás, 200 milhões de exércitos de cavalaria. E saem da boca deles sai fogo, fumaça e enxofre e matam os homens com esses 3 flagelos. É também algo muito estranho, e esse sim, aqui diz que matam 1/3 dos homens. Você vê que isto vai num crescente. Aqui, o estado aqui já são 5 meses, já é terrível. A Terra aqui já é um Não, a Terra já colapso tinha total. sofrido O 6º selo. o 6º selo. E aí adiciona-se a todo o sofrimento esse da sétima Esses 6 trombetas. da 6ª trombeta. As 6, né? As 6, Aí, agora nós vamos pular o capítulo 10 e o início, a primeira parte do capítulo 11, e nós vamos agora para a 7ª trombeta, que está no versículo 15 do capítulo 11, certo? Perfeito. Depois a gente faz comentários depois sobre esses parênteses, é só para a gente não perder o fio da meada. Uma coisa importante. Se cremos que a vinda do Senhor pode não ter acontecido no 6º selo, nossa união com Ele. Outra possibilidade agora é aqui, na 7ª trombeta.
Se for aqui o caso, e depois eu vou explicar por quê, é uma forte possibilidade. Se for aqui, a gente vai ter que encaixar aqui neste ensino de Jesus, nós teremos que encaixar o sexto selo e as seis... O sexto selo não. O sexto selo e o sétimo e as 6 primeiras trombetas, nós vamos encaixar tudo no versículo 29 de Mateus. Jesus ali no versículo 29 estaria fazendo um resumo dos graves cataclismas que ocorreriam nesse período aí do sexto selo até a sexta trombeta, que durariam vários meses, se entendermos que a nossa união com ele vai ocorrer agora no sétima trombeta. Perfeito. Por que é uma possibilidade que seja aqui na sétima trombeta? Primeiro, a própria linguagem que a gente vê aqui na descrição da sétima trombeta. No versículo 15 diz assim: o reino se tornou de nosso Senhor. Então, aparentemente, neste momento, ele começa dizendo assim: o anjo toca a trombeta e há vozes no céu e diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Parece que algo acontece aqui neste momento. Depois, no versículo 17, tem também uma coisa diferente, que diz assim, nessa adoração dos 24 anciãos, eles dizem: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, e não diz mais que hás de vir. Que há de vir, exato. Diz assim: que eras, que és, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. É a linguagem do versículo 17. Retrata algo que já está acontecendo, né? Que está começando a acontecer. Passaste a reinar aqui neste momento. Assumiste, aqui você assumiu e passa a reinar. E depois, ainda no versículo 18, aí novamente anuncia que chegou a ira, o tempo de ser julgados os mortos, para se dar o galardão a teus servos e destruir os que destroem a terra. Então, parece anunciar aqui um acontecimento na última trombeta, na sétima trombeta. O outro motivo, que também e bastante forte, que pode nos indicar que seja aqui na sétima trombeta, é que no ensino apostólico de Paulo diz, em 1 Coríntios 15, ao ressoar da última trombeta. Isso. Exatamente. Estava lembrando justamente disso agora. Então, esta é uma associação, uma conclusão bíblica lícita e que pode apontar para este momento ser, como eu disse, Apocalipse não diz claramente o momento da vinda do Senhor e do arrebatamento, do sinal do Filho do Homem e do arrebatamento, mas pode indicar que aqui seja este momento que Paulo menciona lá. Então, aqui vai essa observação. Outra possibilidade do momento do aparecimento do sinal do Filho do Homem e do arrebatamento é aqui, na última trombeta, na sétima. Porque esta é uma dificuldade para o sexto selo, por quê? Porque no sexto selo não aconteceu a última trombeta. Não menciona que haja trombeta, mas alguém pode dizer até que houve e não houve menção. Mas virão outras trombetas, 7, depois do sexto selo. Então, esta é outra possibilidade aqui, certo? Não muda, perceba, Eric, que não muda assim o entendimento de que a igreja estará na tribulação. Então, não coloca em risco o ensino de Jesus. O ensino de Jesus está claro. A dúvida está como encaixar o ensino de Jesus com as sequências aqui de Apocalipse. Mas a ordem é aquela que Jesus ensinou. Claro, perfeito. Bom, agora vamos pular os capítulos 12, 13 e 14
e vamos lá para as 7 taças da ira. Depois a gente volta para os capítulos de parêntese, que a gente está chamando de parênteses, certo? Explicativos. As 7 taças da ira, agora é o fim, é a destruição. Não é o fim, porque ainda vem muita coisa depois disso. Mas os juízos do Senhor agora se agravam ainda mais. Se já estavam assustadores, agora são totais. E diz que, ainda vindo essas coisas, os homens não se arrependeram. Isso está terrível aqui. Então, a primeira taça da ira vem úlceras malignas sobre os homens. Capítulo 16, versículo 2, né? Derramou sua taça aos homens, portadores da marca da besta, adoradores, isso. E sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A segunda taça, agora, não é 1/3. Lembra que lá na segunda trombeta morre 1/3 da vida no mar, agora morre toda a vida no mar. Diz assim, segunda taça, esse se tornou em sangue e morreu todo ser vivente que havia no mar. Na terceira taça, lembra que na terceira trombeta cai uma estrela absinto e ficam amargas 1/3 da água doce. Agora se tornam como sangue todas as fontes de águas da terra. A quarta taça, então você vê que vai ficando completamente inviável, inclusive a vida. A sobrevivência. A quarta taça, o sol fica tão intenso, ele derrama sobre o sol, que queima os homens com fogo. E é interessante que diz, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Esta é uma coisa que é assustadora. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, será que quando os homens vejam todas estas coisas acontecendo, não vão se arrepender com todas estas marcas? Mas a verdade é que aqueles que têm o coração endurecido, ainda que ocorram todos esses sinais terríveis, essa gente não se arrependerá. Ao contrário, como diz o texto aqui, blasfemarão contra Deus. É um tipo de endurecimento do coração que assusta. A sexta taça não, pulei a quinta, né? O quinto, isso. Quinto flagelo. A quinta taça diz que o reino da besta, o seu trono se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E, novamente, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Depois, a sexta taça é algo estranho, porque diz que derramou a sexta taça sobre Eufrates e secou as suas águas para preparar o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, ele vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em resumo, Deus seca o Eufrates para facilitar que esses reis venham para pelejar contra o Senhor, contra Jesus que está vindo. Então, é como Deus, é quase uma ironia. Vocês querem pelejar contra mim? Eu vou ajudar vocês. Então, se seca o Eufrates e os reis da terra começam já a se reunir para
pelejar contra o Senhor. E a sétima taça da ira diz que vem um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. E a grande cidade se dividiu e caíram as cidades das nações. Parece ser um terremoto que atinge a terra inteira, o maior de todos. E as cidades todas caem. Não vai ser numa região apenas, né? Bem, este é o fim um pouquinho antes de vir a batalha do Armagedon. Uhum. Mas eu vou, antes de seguir aqui, então nós vimos aqui, do capítulo 6 ao 16, vimos as 3 sequências. Agora, antes de seguir o que vem depois,